Bom dia, amor em gotas para vocês. Estamos aqui mais nesta manhã, às 7h12 da manhã, para a gente conversar um pouco mais sobre a educação dos nossos filhos. Eu sou a Patrícia Bocchimpani e estou aqui para te ajudar a passar por essa jornada que é a educação de filhos, essa jornada magnífica que a gente precisa aprender junto, a gente precisa crescer, amadurecer, entender os nossos filhos e poder agir cada vez mais de forma positiva, assertiva, com decisões sábias em relação a esse nosso relacionamento com os filhos, que é maravilhoso. Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Como a gente utilizar a inteligência emocional nesse relacionamento com os filhos, nos conflitos, nas situações diversas que a gente passa todos os dias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. A gente sabe que nós, seres humanos, nós temos... Bom dia, Paulina. Nós temos dois cérebros, o emocional e o racional. E esses dois cérebros, eles lutam o tempo inteiro entre eles na nossa cabeça. E a gente vai, de acordo com as nossas emoções, com a forma como a gente controla as nossas emoções, a gente vai agir de forma positiva ou negativa. Então é isso que a gente vai trocar ideia um pouquinho hoje. E isso influencia direto no nosso relacionamento com os filhos, não é mesmo? Bom dia, Dora. Então a gente sabe que o nosso cérebro emocional é aquele que ele é impulsivo e imediato. Ele reage automaticamente, ele não pensa. Ele é inconsciente, ele age por instinto. Ele tem aquela emoção instantânea. A coisa acontece e a gente, explode na emoção. O cérebro emocional, ele responde aos acontecimentos de forma rápida, sem pensar. Nós reagimos àquele gatilho emocional que a gente ouviu ou percebeu. E ele se mantém, ele faz com que a gente se mantenha no círculo vicioso dos maus hábitos, certo? Agora, o cérebro racional, ele já tem uma ação mais pensante. Ele pensa antes de agir. É a ação racional. Ele responde ao invés de reagir automaticamente. Entendeu? Ele argumenta. Ele não age. Ele argumenta. Ele é consciente. É uma forma consciente da gente entender e vivenciar a situação. Ele age só depois de pensar. Por isso que a gente fala ações positivas, proativas, porque a gente pensa antes de agir, para agir de forma assertiva. O cérebro racional, ele concentra nas suas ações, ele não concentra nas emoções, ele concentra nas ações. O responder já é um processo consciente que envolve perceber como você se sente, reconhecer seus sentimentos e decidir qual vai ser a melhor atitude a tomar em relação àquilo ali. Você tem a decisão de se comportar melhor, de agir de uma forma assertiva. No cérebro racional, a gente reflete antes de agir. Você pensa, por que eu estou com medo? Por que eu estou com esse sentimento de tristeza? Como lidar com isso? O que fazer? O que eu devo fazer para lidar com essa minha frustração do momento? Então você pensa sobre os seus sentimentos e você domina eles. Então você sai do círculo vicioso, lá do cérebro emocional, e passa para o círculo virtuoso dos bons hábitos. Novos comportamentos, decisões sábias. É um círculo virtuoso de bons hábitos, ok? Que vai acabar na nossa espiral do amor, lembra? À medida que eu mantenho aquele círculo, que eu corro atrás do rabo e não saio do lugar, eu estou no círculo vicioso. Quando eu dou um passinho para o lado, penso um pouquinho diferente, ajo um detalhezinho diferente, já abro o meu círculo. Aí, vai formando cada vez mais ampla e mais profundo.
Então, é isso que a gente quer dizer com a nossa espiral do amor. É isso, são pequenas atitudes que vão ampliando a nossa visão, ampliando a nossa ação de forma positiva e proativa. Então, o que tem a ver a inteligência emocional com isso? A inteligência emocional é onde a gente aprende a gerenciar esses nossos comportamentos e sentimentos. A gente passa a ser dono das nossas atitudes e não o contrário. A gente deixa de ser escravo dos nossos sentimentos e a gente passa a ser o dominador, o controlador das nossas próprias atitudes. A gente que controla e não as atitudes nos controlam, os sentimentos nos controlam. Não, é a gente que controla os sentimentos. Então a gente passa a usar a inteligência emocional para agir nos nossos relacionamentos. Primeiro, para nos conhecermos. Lembra a necessidade de nós nos autoconhecermos o tempo inteiro? A gente precisa estar sempre nos autoconhecendo? Então, a inteligência emocional vai ajudar nisso, a gente se autoconhecer e a gente se relacionar com o outro, que é o nosso foco aqui nos nossos estudos, no nosso trabalho. Nós nos relacionarmos cada vez melhor com as pessoas ao nosso redor e principalmente com os nossos filhos, que a nossa primeira missão aqui nesse mundo é cuidar daqueles que são próximos de nós, que são os nossos filhos, nossos familiares. Então a inteligência emocional vai nos ajudar nisso, para que a gente possa saber como agir nos momentos de dificuldade e melhorar esses relacionamentos, trabalhar os conflitos. Então, eu trouxe sete passos para a gente aprender a usar a nossa inteligência emocional em favor de melhorar os nossos relacionamentos. Então, primeiro passo, domine seus impulsos. Sim, aconteceu alguma coisa, eu tô com muita raiva, minha vontade é de pegar o guri e puxar a orelha dele mesmo. De falar poucas e boas com aquele adolescente que tá me enchendo a paciência e que me extrapolou. Minha vontade é de sair mesmo, soltando os cachorros, não é? Mas eu preciso dominar os meus impulsos. O meu impulso é realmente de fazer isso, mas eu paro e eu preciso tomar uma decisão, analisar a situação e tomar uma decisão uma decisão proativa antes de fazer qualquer coisa. Eu preciso pensar. Então, para eu descobrir como fazer isso, eu preciso tomar consciência daquilo ali que está acontecendo, entender aquela situação e vigiar, ok? Para eu poder lidar com aquela diversidade. Então, o primeiro ponto é domine os impulsos. O segundo passo é volte à calma. Se preciso, você vai lá para o seu cantinho da calma, que é o mesmo cantinho da calma que a gente sugere usar com as crianças, que numa outra oportunidade a gente pode detalhar como é que monta esse cantinho da calma, como é que ele funciona, como é que a gente trabalha com ele. Mas você pode, então, voltar à calma, que é o número 2, né? Como que você vai voltar à calma? Respira, pensa, raciocina, fala, eu não posso agir dessa forma. Não é a forma correta de agir, eu tô com muita vontade de gritar, mas eu não vou gritar. Tô com muita vontade de dar um puxão de orelha nessa criança, mas eu não vou dar, porque isso não é a melhor forma de agir. Eu vou respirar, então eu vou lá pro cantinho da calma. Eu vou orar, vou colocar diante de Deus aqui, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda. O que eu faço aqui nessa hora? Não sei o que fazer. O que eu faço, meu Deus, me ajuda, ore. E depois, gente, com frequência, o que vai nos ajudar a vivenciar e voltar essa calma, a cada vez mais você ter calma na hora de resolver os conflitos, é você praticar atividade física regularmente. Escolha a atividade que mais lhe agrada, não faça coisa que te deixa chateado, deixa irritado, não. Não, faça uma atividade física que te acalme, que você goste de fazer. Faça caminhada, faça dança, faça pilates, faça uma corrida, o que for que você gosta. Por exemplo, eu detesto corrida. Aquilo me irrita, eu não gosto de correr. Atrapalha meu joelho, não gosto. Então eu faço aquilo que eu gosto. Eu faço caminhada, eu danço, é o que eu gosto. Né? Eu ando na minha bicicleta elíptica, que é o que eu gosto. Eu faço com prazer.
Então, você precisa fazer a sua atividade regular. Isso vai, com o tempo, te ajudando a cada vez mais você se controlar na hora do conflito. Na hora que a raiva surge, a tristeza surge, a vontade de gritar surge. Isso, aos poucos, o seu organismo vai elaborando isso de cada vez melhor. A atividade física ajuda demais. Número 3, muito importante, exponha os seus sentimentos. Gente, a gente não tem que ficar guardando raiva, rancor, tristeza, medo, não. A gente precisa colocar isso para fora, mas de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma calma. Não é gritando, esperneando, falando tudo que você pensa de qualquer jeito. Não, gente, existe a forma correta, existe a forma gentil de se colocar os seus próprios pensamentos e sentimentos e opiniões para as pessoas. Existe a forma educada de fazer isso. Então, exponha os seus sentimentos, sim, por que não? A pessoa precisa saber, o seu filho precisa saber que você ficou chateado com a tal coisa que ele fez. Mas exponha de forma gentil, converse com ele. E mantenha o autocontrole, porque manter o autocontrole é uma virtude. É uma virtude. Você não precisa se desesperar e falar de qualquer jeito os seus sentimentos, mas exponha os seus sentimentos, não deixe de expor. Porque quando as emoções negativas, raiva, medo, insegurança, tristeza, aparecem, é preciso a gente dominar e não permitir que elas nos controlem. Pergunte, né? Igual eu falei, por que eu estou com medo? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou insegura? Da onde vem essa tristeza, essa ansiedade? Então, nesse ponto aí, ou em qualquer outra situação, né, desses 7 passos que eu vou falar aqui, se você estiver tendo dificuldade para descobrir o que está acontecendo, e você descobrir, mas não está sabendo lidar, procure um profissional, gente. Um profissional que vai te ajudar a elaborar isso aí, a trabalhar isso aí. Então, 4. Depois que você já fez até o 3, 4. Formule uma resposta, não uma reação. Formule um argumento, uma explicação racional para aquilo ali que aconteceu. Então, não deixe o seu cérebro reagir no modo automático. Em vez de apenas agir por instinto, analise a situação ao seu redor e decida qual é a melhor forma de se comportar naquele momento. E formule uma resposta para aquela situação, do que está acontecendo ali naquele momento. Reflita junto com a pessoa sobre aquela situação. Converse. 5. Descubra e respeite os seus limites. Você precisa se respeitar a si mesmo. Nessa relação com os filhos, a gente tem que considerar os filhos, a criança com qual você está lidando, e considerar a você também. Você não tem que se desdobrar e fazer aquilo que está impossível para você, está difícil, está dificultoso demais para você, porque a criança quer, porque a criança quer naquele momento. Não, você vai conversar com ela, vocês vão ponderar, você vai considerar o que ela precisa, o que ela quer, e vai considerar o que você quer também, o que você pode, o que está dentro do seu limite, dentro do seu alcance fazer, ok? Então isso é muito importante, respeite os seus limites. 6. Empatia. Aplique, desenvolva a empatia, que é se colocar no lugar do outro. É muito importante que você entenda o que a outra pessoa está sentindo. Você não colocou os seus sentimentos lá no passo 4? Não, no passo 3. Você colocou os seus sentimentos. Agora você tem que ouvir os sentimentos da outra pessoa também, considerar aquilo que ela sentiu, que ela pensou, a vontade dela, se é possível atender daquele jeito que ela está pedindo. Tudo é consideração, é equilíbrio, os dois vão se considerar, vão colocar o outro e vamos resolver o bom senso para os dois. Como que fica bom para os dois? Equilíbrio. O nosso objetivo não é sempre encontrar o equilíbrio em tudo na nossa vida, no nosso relacionamento com os filhos também, encontrar o equilíbrio. Então, descubra e respeite os seus limites. Faça aquilo que, o 6, né? Sentimento de empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente, mostrar que você entende, que você compreende. Eu entendo que você quer brincar de entrar na piscina agora. Eu entendo, mas agora não é possível. Vamos ver uma outra hora que você pode tomar banho de piscina? E aí vai.
E vai acontecer o quê? O respeito mútuo. Esse respeito mútuo ele vai surgir naturalmente à medida que você pratica esses passos todos aqui. Bom dia, Lid. Então, vamos colocar agora o 7, o passo 7. Resiliência. Gente, é muito importante a flexibilidade. O que é a resiliência? Resiliência. Ser resiliente é sofrer um impacto e conseguir voltar à sua forma original, como o elástico. O elástico ele sofre um impacto, mas quando você solta, ele volta ao seu formato original, não é? A questão do bambu, que eu já dei o exemplo, não é mesmo? O bambu é resiliente. Você enverga ele e ele volta à sua consistência normal, não é? A gente não perde a nossa consistência, mas a gente é flexível, precisa ser flexível. Em alguns momentos você precisa, lembra do equilíbrio, do bom senso? Realmente eu exigi demais que você guardasse todos os brinquedos sozinho, super arrumado, nos lugares certinhos. Vamos ser flexível? A gente pode, então, arrumar de uma outra forma, a gente pode guardar os brinquedos de uma outra maneira. A gente pode, então, deixar de tomar banho agora às 8h30. Vamos pensar aqui no melhor horário, já que você quer tomar antes de você jantar. O que você prefere antes de jantar? Seja resiliente, flexível. Não é? A resiliência, ela é uma forma de agir com inteligência, mas não é ser quebrado, mas é ser resiliente, flexível, ao bambu, flexível na medida da necessidade. Então, ser resiliente envolve administrar os sentimentos mesmo quando o controle das situações está fora do seu alcance. Isso é ser resiliente. Tratar de saber reconhecer as emoções, o efeito que elas causam na sua mente e no seu corpo. E assim o indivíduo poderá canalizar seu potencial e aumentar o seu desenvolvimento. Então, vamos relembrar os 7 passos para a gente usar a inteligência emocional na relação com os filhos. 1. Domine os impulsos. 2. Volte à calma. 3. Exponha seus sentimentos. 4. Formule uma resposta e não uma reação. 5. Respeite os seus limites. 6. Desenvolva o sentimento de empatia. E 7. Coloque em prática a resiliência. Então, gente, com esses 7 passos aqui, na relação diária com os nossos filhos, a gente aprende a colocar a inteligência emocional em prática e ela vai ser benéfica para a nossa relação com o nosso filho. Vai ser natural, a gente vai criar esse ambiente de conversa, de gentileza, um ambiente sem estresse, um ambiente de alegria. Esse é o nosso objetivo, que o nosso relacionamento com os filhos seja algo leve, saudável, tranquilo, e não aquele esquema de luta de poder, quem é que manda mais, um manda, outro não quer obedecer, aquela confusão, o menino tem que fazer aquilo à força e que tem que ficar de castigo e que se não fizer vai apanhar e cheio de ameaça, cheio de punição. Não, gente, existe um outro caminho, existe uma outra forma de trabalhar a relação com os nossos filhos diariamente, de forma saudável, de forma sem estresse. Então, o nosso Amor em Gotas, mais uma gotinha para você de amor nesse dia. E lembre-se, o que é mesmo? Vai lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Um beijo.